Romanos 8, capítulo 8, verso 5, o texto diz: porque as pessoas que vivem de acordo à natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Diga bem forte: as pessoas que são governadas pelo Espírito Santo terão vida eterna e paz. Amém. Aplaude Jesus por isso. Feche seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Fala ao nosso coração. Enche esse ambiente com a tua glória. Ministra as realidades do céu para a nossa vida. Nos dias de hoje nós queremos, Pai, viver tudo o que o Senhor tem para nós. Nos dá, Senhor, nesta hora, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano aproximadamente de 57 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Corinto e de lá ele escreve aos irmãos de Roma. E o objetivo principal dos escritos são, primeiro, expor o plano original de Deus sobre salvação e redenção dos homens. Deus queria, por meio do apóstolo Paulo, expor para todos nós a obra redentora de Cristo na cruz. Deus queria mostrar para mim e para você que nós podemos ser salvos, não por nós mesmos, não pelas nossas condições humanas, mas pela fé no Cristo, no Filho do Deus vivo. O objetivo principal dos escritos de Romano, além de mostrar salvação e redenção dos homens, é também trazer entendimento sobre a lei e a graça de Deus, sobre uma vida nova com o Espírito Santo, por meio da fé. O que as Escrituras querem é arrancar de nós o peso de condenação e apresentar uma nova vida agora em liberdade com Cristo Jesus. A gente nasceu para ser livre. Nós não podemos ser prisioneiros da condenação do pecado, do peso do pecado. Nós não podemos ser prisioneiros do inimigo, nem prisioneiros de Satanás. Nós que recebemos a Cristo, nós somos livres. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os principais objetivos dessa carta são estes que eu disse, porém há muito mais que Deus quer falar. Eu recomendo vocês a lerem Romanos durante esses próximos dias. Leem, estudem, meditem nos escritos, por quem tem vida de Deus para nós nas Escrituras. Em Romanos, Deus vai falar muito com você. Agora, no texto que nós lemos, Paulo está falando sobre uma vida governada pelo Espírito Santo. Em meio ao mundo pecaminoso, é possível viver longe do pecado.
Eu sei que o mundo nos oferece tantas coisas que não tem a ver com as coisas de Deus. Eu sei que o mundo nos traz tantas possibilidades que não tem a ver com a vontade de Deus para nós. O mundo jaz do maligno, é o que a palavra diz, e coisas do mal são oferecidas para nós todos os dias. E é muito mais fácil viver nas obras da carne, é muito mais fácil viver as coisas terrenas, é muito mais fácil viver a vontade da terra do que viver a vontade do céu. Porém, o que Paulo está dizendo, que apesar das dificuldades, é possível ser livre do pecado, é possível viver uma vida nova em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que tudo começa na cabeça, é na nossa mente. O texto que nós lemos nos mostra, o que Paulo está dizendo é que as pessoas, elas vivem de acordo com a natureza humana, porque ela tem a mente controlada pelas coisas da terra. A gente é muito mais apegado pelas coisas terrenas, porque na nossa cabeça, os nossos pensamentos são das coisas terrenas. A gente anda vivendo as obras da carne, porque na nossa cabeça, o tempo todo nós estamos pensando nas coisas terrenas. Mas alguém que tem a sua mente controlada pela carne, ela sempre vai ter atitudes. As suas ações são conduzidas pela carne. É isso que Paulo está dizendo. Quem só pensa nos prazeres da carne, pelos prazeres da carne vai viver. Mas o texto nos dá uma direção. E ele nos leva a viver uma vida nova, deixando as obras da carne, deixando os pensamentos da terra, para começar a olhar para o alto, ter os pensamentos do alto, para logo ser conduzido e governado pelo alto. Tem uma forma de vencer o pecado, tem um jeito de viver distante das coisas terrenas. Como, pastor? Se enchendo das coisas do céu. Irmão, entenda uma coisa: as coisas da terra, elas são maravilhosas, e a gente não só pode, como deve desfrutar. Eu acabei de voltar de férias. É maravilhoso você ir à praia, é maravilhoso você ter um tempo com a sua família, é maravilhoso você adquirir, conquistar, você trabalhar, se esforçar, romper. Pastor, eu sonho em ter um carro X. Compre, trabalhe, se esforce, sonhe e conquiste. Pastor, eu queria abrir uma empresa. Bota para quebrar, abre essa empresa. Pastor, eu queria ir no Rio de Janeiro assistir um jogo do Vasco. Vai, irmão, você vai ser feliz pra caramba. Não entendi o sorriso. Escute, as coisas da terra são boas, a gente só precisa aprender a usar. As coisas da terra, elas foram feitas para nós. Não é a gente feito para as coisas da terra, mas a terra foi feita para nós. O grande erro é que tem gente colocando no coração aquilo que é para ter no bolso. O grande erro é a gente amar mais as coisas do que as pessoas. O grande erro é a gente valorizar mais as coisas terrenas do que a presença de Deus. Nós temos que mudar de mente nesses dias. É isso que Paulo está nos ensinando.
E ele está dizendo: quem tem a mente controlada pela natureza humana, vai viver a natureza humana na sua totalidade. E olha, vai morrer espiritualmente. É isso que o texto está dizendo. Mas Paulo está falando: quem é governado pelo céu, quem pensa nas coisas do céu, vai viver as coisas do céu na terra, e vai ter vida eterna e paz. Vai ter vida eterna e paz, vai ter vida eterna e paz. Eu estou declarando essa palavra sobre a sua vida: vida eterna e paz, vida eterna e paz, vida eterna e paz. Mas pastor, então, se eu pensar nas coisas do alto, eu estou isento aos problemas, porque o texto está dizendo que eu vou ter paz. Para eu ter paz, eu não posso ter problema. Não, não é isso que eu estou lhe dizendo, não é isso que a palavra está mostrando. O que eu quero te falar é que quando você pensa nas coisas do alto, você crê nas coisas do alto, você espera nas coisas do alto, e aquilo que era para roubar a tua paz não tem tanta força assim sobre você, tudo aquilo que você enfrenta, porque você vai continuar no mundo cheio de problemas, você vai continuar numa terra onde há muito pecado, você vai continuar num mundo onde dificuldades vão aparecer, mas quando eu estou cheio da presença, quando os meus pensamentos estão em Cristo, quando eu olho para o alto, eu tenho esperança, expectativa, e eu recebo do alto a paz que excede todo entendimento, uma paz poderosa, uma paz que o mundo não conhece, uma paz que me faz descansar no meio das dificuldades da vida, uma paz que me faz dormir quando todo mundo não está conseguindo descansar. O que Paulo está dizendo é: quem tem a mente controlada pela carne, as suas ações e as suas atitudes vão ser de acordo com a natureza carnal. Mas quem tem a mente governada pelo Espírito, quem tem a mente controlada por Deus, vai ter suas ações e as suas atitudes de acordo com o céu. Ou seja, é possível viver longe do pecado. Você só precisa pensar nas coisas de Deus. Irmão, você tem como, preste atenção, você tem como impedir um pássaro que voa alto fazer cocô no seu quintal? Você tem como impedir? Você tem como impedir um pássaro sobrevoar a sua casa? Você tem como impedir? Não. Mas você tem como impedir um pássaro vir por trás? Você está distraído e ele pousar na sua cabeça, ele pousar em você, você tem como impedir? Ele vem que você... Um pássaro fazer cocô, sobrevoar sua casa, pousar na sua cabeça, você não tem como impedir. Agora você tem como impedir que esse pássaro não faça ninho na sua cabeça. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente vivendo afundado no pecado, muita gente afundado no fracasso, muita gente vivendo uma vida distante daquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque tem permitido pássaros pousarem, fazerem ninhos na sua cabeça. Nós temos uma escolha, e essa escolha, em primeiro lugar, é mudar a nossa cabeça. É o que Paulo está falando para mim e para você. No texto que nós lemos, Paulo está dizendo: deixa as coisas do céu entrar na sua mente, bloqueie as coisas do inferno e traga as coisas do céu para os seus pensamentos, para você começar a viver uma vida extraordinária do jeito que Deus te chamou para viver.
Por isso nós precisamos mudar de mente. Diga bem forte: eu preciso mudar de mente. Irmão, se nós queremos crescer em 2024, nós vamos ter que mudar de mente. E a primeira coisa que nós precisamos é desejar o crescimento. Diga bem forte: eu vou desejar crescer durante todo esse ano. Para quem quer crescer, você precisa desejar. O desejo de crescer deve ser maior do que uma simples vontade de crescer. Você precisa desejar, e isso tem que ser uma firme decisão. Diga bem forte: o desejo de crescer tem que ser uma firme decisão. Porque muitos querem crescer, muitos gostariam de crescer, mas para o crescimento é necessário decidir crescer. O querer não será suficiente. Nós vamos precisar querer de uma forma exagerada, desejar o crescimento. Para a gente crescer é necessário decidir, desejar o crescimento. E essa decisão tem que ser firme e irrevogável. O desejo de crescer tem que ser um desejo firme e irrevogável. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Porque com o desejo de crescer, você vai se permitir ao crescimento. Tem muita gente que gostaria de crescer, mas não se permite ao crescimento. Tem muita gente que gostaria de romper em muitas áreas da sua vida, mas ela não se permite o romper, o crescimento. Existe uma direção clara para mim e para a sua vida. Existe uma instrução do céu para nós. E se a gente quer crescer, nós vamos ter que seguir a instrução. Não dá para a gente mais viver do jeito que a gente pensa que tem que viver. Não dá mais para a gente viver de acordo com como a terra vive. O que Paulo está compartilhando no texto que lemos é que se a gente tiver a nossa mente controlada com as coisas da terra, nós não vamos conseguir viver as coisas do céu. Nós não vamos conseguir crescer na totalidade que Deus deseja que a gente cresça. Então, se queremos crescer, nós precisamos nos permitir ao crescimento. Tem muita coisa que a gente vai ter que parar de fazer. Tem muita gente que a gente vai ter que parar de se relacionar. Tem muitos lugares que a gente vai ter que deixar de ir. Mas pastor, eu não quero. Amém. Só entenda uma coisa: você não vai crescer. Agora, se a gente quer crescer, tem que ter um desejo firme, e essa tem que ser uma decisão irrevogável. Eu vou crescer, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, e eu vou fazer o que Deus me manda, porque eu aprendi que o que atrai o céu, o que provoca o céu, não é simples coisas que eu faço, mas tudo que eu obedeço no Senhor. A gente quer viver o céu na terra, mas a gente não obedece às leis do céu na terra. Nós valorizamos mais as coisas perecíveis do que as coisas eternas. E nós precisamos compreender isso e mudar de mente. Para o crescimento que a gente deseja, nós vamos precisar mudar de mente. E também vamos precisar estar atentos em pelo menos 3 aspectos fundamentais. Primeiro, palavras. Segundo, atitudes. Terceiro, ambientes. Eu vou precisar tomar cuidado com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu falo. Se eu quero crescer, eu preciso tomar cuidado com o que eu escuto e com o que sai da minha boca. As palavras são fundamentais para o nosso crescimento. Segundo, atitudes. Eu decido fazer o que tem que ser feito sempre. Não é só quando eu acordo bem. Não, hoje eu vou fazer o que tem que ser feito porque eu acordei legal. Amanhã, não acordei tão bem assim, não vou fazer. Então não vai crescer. Porque ninguém cresce fazendo o certo de vez em quando.
Aquilo que você faz de vez em quando não muda a sua vida, mas o que você faz todos os dias transforma ela. Se queremos crescer, nós precisamos ter atitudes diferentes em 2024. Para isso nós vamos também pensar nos ambientes. Eu tenho que escolher os lugares que eu vou estar. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Pastor, eu quero crescer na fé. Por que você não faz a escola bíblica? Você prefere estar no bar? Pastor, eu quero crescer, conhecer mais Deus. Por que você não busca mais a presença de Deus? Você escolhe mais as coisas da terra. Então não é sobre o que eu falo, mas os ambientes que eu frequento. Os lugares que eu estou revelam o que eu procuro. Se eu quero romper na família, eu preciso estar perto de gente que é bem sucedido na família. Pastor, eu tenho um sonho, sabe? O meu maior sonho é jogar no Vasco. Aleluia. Não sei porque eu estou falando do Vasco esse ano, né, Júlia? Júlia é flamenguista, irmão. Está chegando recente na igreja, aleluia. E esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ter um grande seminário chamado Libertação. E aí os flamenguistas estão convidados. Aleluia. Vamos lá. Pastor, meu sonho é, sabe, Deus colocou algo no meu coração. Eu tenho uma empresa para abrir, eu nunca abri. Pastor, eu tenho. Aí você só anda em ambiente de pessoas que não são bem sucedidos nos negócios, pessoas que fracassaram ao longo da vida, e você vive escutando isso, você vive em lugares que não revelam o que Deus tem para você. Vai ficar mais distante o teu sonho. Agora, quando você começa a mudar as palavras, quando você começa a mudar as atitudes, quando você frequenta os lugares certos, aí então você vai crescer como nunca você cresceu antes. Aí então você vai romper como nunca você rompeu antes. Aí então você vai viver o que Deus tem para a sua vida. E eu quero declarar que esse ano é um ano de coisas novas, um ano de entendimento novo, um ano de mente renovada, onde você vai escolher o certo, você vai perseguir os alvos, você vai avançar nos projetos que Deus colocou no seu coração, você vai frequentar os lugares certos, você vai se conectar às pessoas ideais, você vai ter novas amizades, você vai viver coisas extraordinárias em 2024. Se prepare para crescer. A mudança que precisamos começa na nossa mente, com o desejo de crescer. Diga bem forte: a mudança que eu preciso começa na minha cabeça, com o desejo de crescer. Segundo, nós vamos ter que romper com crenças e pensamentos limitantes. Se queremos crescer, nós vamos precisar romper com muitas crenças e com muitos pensamentos que limitam o nosso crescimento. Irmãos, entenda uma coisa: todos nós temos um pouquinho disso. Tem gente que tem um pouquinho, tem gente que tem mais ou menos, tem gente que tem muito. Pensamentos que limitam, crenças que não deixam você romper. Todos nós temos um pouco. Por quê? Porque a gente foi criado. Nós nascemos em lugares diferentes, criados por famílias diferentes, fomos ensinados de forma diferentes. E muitos dos ensinamentos que a gente recebe são ensinamentos que limitam a vontade de Deus para nós. Tem pessoas que foram criadas com outras pessoas, e estas não foram bem sucedidas na área sentimental, por exemplo. É daqui? Por exemplo, a pessoa foi criada com a mãe ou com o pai, e este não foi bem sucedido no sentimento, e ela cresceu ouvindo a mãe ou o pai dizer: casamento não presta, família não é bom, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, eu não caso nunca mais, homem não quero, mulher não quero.
E esses pensamentos vão, de forma involuntária, sendo inculcados em nós. E a gente cresce, e agora a gente não quer mais uma família, nós não sonhamos com casamento. Por quê? Porque a gente foi ensinado que casamento não presta. Outras pessoas foram criadas com pessoas que não foram bem sucedidas nos negócios. Abriu uma empresa, quebrou, faliu. Isso trouxe um prejuízo muito grande. E aí ela viu o pai e a mãe sofrendo, ela viu, sabe, a família sofrendo, o prejuízo muito grande. E agora ela acha que tem que trabalhar para os outros para sempre, porque afinal empresa é algo horrível, abrir um negócio é um problema, vai trazer prejuízo. São muitos pensamentos, são muitas crenças que nos limitam. Eu dei alguns exemplos simples, naturais, que acontecem no dia a dia de muitos. Mas a grande realidade é que tem gente que está limitada por essas crenças e por esses pensamentos. Nós precisamos romper com essa mentalidade. Diga, em 2024, eu vou romper com crenças e pensamentos que me limitam. Nós precisamos romper com essa mentalidade. E uma mentalidade que tem que ser destruída da nossa vida, sabe qual é? A mentalidade de vítima. Sim. Não adianta me olhar com essa cara, porque você dá desculpa para muita coisa. E essa é uma mentalidade de vítima. Tem gente que dá desculpas para tudo. Não deu certo, o culpado é isso. Não aconteceu, o culpado é aquilo. A gente está sempre dando uma desculpa. E eu preciso falar: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ou você vai dar desculpas, ou você vai dar resultado. E o grande problema é que muitos têm escolhido dar desculpas. A gente vive dando desculpa. E se a gente não parar com isso, a gente vai ter uma vida inteira de desculpas e sem sucesso. Irmão, o tempo passa. Não parece, mas eu já tenho 35. Foi ontem que a pastora olhou para mim e falou: não abraço e não solto nunca mais. A gente se conheceu com 16 para 17 na escola. Eu olhei para ela e eu falei: meu, que gata. Ela olhou para mim: bilhete da Mega Sena premiado. Brincadeira, brincadeira, é o contrário. O tempo passa. Era ontem que a gente queria fazer a carteira de motorista, sonhava em comprar o carro. Foi ontem que a gente, sabe, estava sonhando em adquirir o primeiro veículo, querendo adquirir as nossas coisinhas. Foi ontem, foi ontem. E para alguns, e eu consigo enxergar não tão bem, daqui para alguns, já está aí com seus 40, 50, 60. Tem alguém de 70 aí? Não? Nossa igreja é uma igreja jovem. Tem uma de 70 lá atrás, aleluia. Glória a Deus. Passa rápido ou não passa? A de 70, fala aí. Passou rápido? A novinha que está do lado dá uma força. Passou, aleluia. Passou rápido. Se a gente não se cuidar, a gente vai viver uma vida inteira dando desculpa. A gente vai vivendo, andando em círculo, e a gente não se move. A gente, sabe, anda, cansa, anda, cansa, anda, cansa. Pensamos que avançamos, mas na verdade não saímos do lugar. É como andar numa esteira. Você anda, soa ali 20 quilômetros, aleluia, corri, mas onde é que eu estou? No mesmo lugar. Aleluia. Não é assim? Assim é a mente do vitimista. Ele vai sempre dar uma desculpa, ele vai sempre falar alguma coisa, ele vai sempre, sabe, dar uma palavra e comove muita gente. Tadinho, ai, tadinho, ai. Na verdade é vítima, irmão. Se fazendo de vítima. E o pior, sabe o que é? É que tem gente que vive lambendo ferida de vitimista.
Escute, tem muita gente morrendo porque deveria ser confrontada, mas você deveria dar uma palavra de confronto. Está tadinho, ninguém ajuda, ninguém. Sacode essa poeira aí, irmão, bota para quebrar. Mas pastor, tu não sabe o contexto que eu nasci. Tem gente pior que você, bem sucedido, que deu certo. Mas pastor, sim, tem gente que nasceu num lugar maravilhoso, com oportunidades, mas tem gente que nasceu no olho do furacão e deu certo, irmão. Então nós temos que não olhar para ninguém, porque toda comparação, escute isso, toda comparação é prejudicial. Quando eu olho para cima eu fico triste porque eu estou embaixo. Quando eu olho para baixo eu fico bobo porque eu estou em cima. Eu não posso ficar me comparando com ninguém. Eu tenho que sacudir a poeira e fazer o que Deus me chamou para fazer. Se eu quero crescer, eu tenho que parar de ser vitimista. Diga, eu preciso romper com o vitimismo. Mas nós, além do vitimismo, nós vamos ter que romper com a mentalidade de escassez. Tem gente que está sempre pensando nas necessidades. E eu preciso falar, quem anda por necessidade não vive o propósito. Tem sempre alguém olhando para aquilo que está faltando, quando deveria olhar para aquilo que já está nas suas mãos. Ei, o que você precisa para crescer, você já tem. Ah, pastor, eu não consigo crescer por causa disso, daquilo, vitimista. Agora o que eu preciso? Compreender aquilo que Deus já colocou à minha disposição. O que eu preciso, eu já tenho. A Bíblia vai dizer que Deus faz o homem e depois a mulher. Amém? Até aqui tudo bem? Quem sabe o porquê que Deus fez o homem primeiro e depois a mulher? Alguém sabe? Deus fez o homem em primeiro. Não está na Bíblia, eu acredito que Ele fez o homem antes para a mulher não dar palpite. É um achismo meu, não sei. Mas eu acho algo extraordinário nessa história. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele tira do homem a costela e faz a mulher. Ou seja, o que o homem precisava já estava dentro dele. Pastor, eu não tenho condição. Pastor, eu não posso, meu irmão. O que você precisa já está dentro de você. Pastor, me falta recurso, me falta isso, me falta aquilo. O que você precisa já está dentro de você. Você carrega a presença do Criador do universo. Você carrega a presença do Espírito de Deus. Dentro de você já tem o mais importante. Dentro de você já está o que você precisa. Você só tem que jogar de lado a mentalidade de vitimista. Você só tem que parar com a mentalidade de escassez. Você só precisa deixar sair para fora aquilo que já está dentro, o sonho que está no coração, o desejo que Deus colocou, a vontade de crescer. Deixa sair para fora aquilo que já está dentro de você. Diga bem forte: eu vou romper com a mentalidade de vítima, com a mentalidade de escassez. Terceira mentalidade que nós temos que romper é a mentalidade de fracasso. Nós precisamos romper com essa mentalidade, porque tem gente que não termina o que começa. Por quê, pastor? Porque tem uma mente de fracasso. Começa algo e não termina, inicia e não acaba, porque está acostumado a fracassar. Cresceu às vezes num ambiente de fracasso, viu pessoas fracassarem e de forma inconsciente tem aceitado o fracasso na sua vida.
Mas eu quero declarar no nome de Jesus que essa mentalidade vai deixar você, que todo fracasso da sua vida vai cair por terra, que você vai começar as coisas e vai terminar, você vai dar certo, as coisas vão romper, os milagres que você precisa vão acontecer no nome de Jesus. Nós precisamos romper com a mentalidade de fracasso, irmão. Eu tenho medo porque o meu pai em 1950 fracassou. Irmão, seu pai é o seu pai, ele viveu lá naquele tempo, e louvado seja Deus, mas chegou a tua hora. Corta esse cordão umbilical aí, arranca essa mentalidade aí. Não, me falaram isso, me falaram aquilo. Esquece o que falaram para você, começa a falar, olhar para aquilo que o Senhor já falou. Deus não fala comigo. Claro, você não abre a Bíblia. Irmão, escute. Deus fala com a gente em tudo. Fala de várias formas. Mas a forma mais clara que Deus comunica conosco é pela palavra. Eu vejo pessoas nos dias de hoje, toda hora dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu olho para a palavra e eu falo: meu Deus, Deus fala com essa pessoa mais do que falou com Moisés. Que homem extraordinário. E sabe qual é o problema? É que como que a pessoa vive a vida que vive, sendo que Deus fala com ela sempre? Tem duas coisas: ou é mentira, Deus não fala nada e ela está inventando, ou o camarada não entendeu nada. Porque não é possível, irmão, Deus falar tanto com alguém e a pessoa viver da forma que vive. Não olha para mim assim. Diga bem forte: eu preciso romper com a mente do fracasso. Tem uma quarta mente que a gente precisa romper, e é muito semelhante com a mente do fracasso, que é a mente de fugitivo. São as fugas. A gente não quer passar pelos processos. Nós não queremos enfrentar os desertos. Queremos crescer, mas não queremos passar pelo processo do crescimento. Eu deveria ter falado o que eu vou falar agora antes de perguntar no começo do culto o que eu perguntei. Só que agora todos já responderam. E agora só aleluia. Satanás está querendo atrapalhar, mas ele não vai conseguir. Vocês deveriam, ou melhor, eu deveria ter perguntado: som, aleluia. Vamos lá. Igreja permanecer, ela não tem esse nome por acaso. O inimigo acha que vai parar o que Deus quer fazer e não vai conseguir. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem. Então, pela terceira vez eu vou falar o que eu preciso falar. Eu deveria ter perguntado depois, mas eu perguntei antes. E como eu perguntei antes, você já respondeu antes. E agora vocês vão ter que entender os próximos dias. Muita gente quer crescer, mas não quer passar pelo processo do crescimento. Como você já disse que quer crescer, eu perguntei quem quer crescer e foi unânime, todos querem. Vocês vão ter que suportar o processo do crescimento. A gente vai ter que compreender que para alcançar o plano original de Deus para a nossa vida, nós vamos ter que passar por uma longa estrada. Nessa estrada haverá pavimentação e será maravilhoso. Mas essa estrada também são como as BRs do Brasil. Tem buraco.
tem complicações, tem ladrões que vão tentar roubar os planos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que de alguma maneira vão tentar parar o que Deus quer fazer. E você precisa compreender que é necessário permanecer, é necessário continuar, é necessário avançar, é necessário insistir. Nós não podemos deixar a mentalidade de fuga roubar de nós o propósito que Deus estabeleceu no céu para a nossa vida. Ei, eu preciso te dizer, você que já está neste caminho, você que já está percorrendo essa estrada, está pensando em desistir, Deus te trouxe aqui para que você saiba, o plano dele é maior, melhor e mais extraordinário. Você não pode parar o que ele tem, você não pode retroceder com aquilo que ele tem, você não pode desistir daquilo que ele te entregou. Você tem que continuar caminhando, avançando, rompendo e crescendo para a glória de Deus. Irmãos, é necessário romper com a mentalidade de fuga. É preciso romper com essa mentalidade, porque a gente quer fugir. Isso na verdade já é desde o início. Quem lembra da história de Adão e Eva sabe que eu estou certo. Adão e Eva falharam. Deus deu uma ordem e eles falharam na ordem de Deus. E aí quando Deus aparece para eles, como sempre fazia no final de cada tarde, Deus chama Adão dizendo: Adão, Adão, o que tu fizestes? E ele diz: eu não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Porque a nossa mentalidade é de fuga. Aí Deus vai até Eva e fala: Eva, mulher, o que tu fizestes? Eu não, foi a serpente. Você percebe que eles vão fugindo, eles vão dando desculpas, vítima. Eles vão sempre falando alguma coisa, quando deveriam ter falado: Senhor, fomos enganados. Paramos de pensar nas coisas do alto, começamos a olhar para as coisas da terra. Nos perdoa, Senhor. Faz o que quiseres de nós, mas não aparta de nós a tua presença. Faz o que quiseres, Senhor, mas não tira de nós o teu Espírito. Não esteja longe de nós. O que mais amamos é a tua presença. Só que eles decidiram deixar a mentalidade de fuga e de vítima governar os seus pensamentos e as suas ações. Só que eu estou aqui para te dizer, talvez durante toda a sua vida foi dessa forma, talvez durante toda a sua jornada foi desse jeito, mas a partir de hoje não será mais assim. A partir de hoje não será mais dessa forma. Você vai romper com muitas mentalidades, pensamentos, crenças que te limitam. Mentalidade de vítima, mentalidade de escassez, mentalidade de fracasso, mentalidade de fuga. Tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai começar a crescer, você vai amadurecer, você vai romper, você vai avançar, você vai viver o extraordinário. Aleluia. Você crê nisso? A gente precisa atrair as coisas do céu para a terra. Para a gente romper e crescer, o nosso pensamento tem que ser no alto. A nossa esperança tem que estar no alto. Se você compreendeu e quer viver um novo tempo, fica de pé em nome de Jesus.